Instalivros apresenta Escassez, Eldar Shafir e Sendhil Mullainathan. Pense na última vez que suas dívidas e seus prazos começaram a se acumular no momento exato em que você tinha uma longa linha de projetos importantes. Como você se sentiu? Foram nesses momentos que você realizou seu melhor trabalho? Tomou suas melhores decisões ou fez seu melhor orçamento? Mesmo que esses períodos estressantes nos forcem a ser mais aguçados, a realidade é que a percepção da escassez torna pior a forma como vamos lidar com esses problemas. Portanto, é vital entender como e por que respondemos à escassez da maneira como fazemos, a fim de desenvolver estratégias proativas para lidar com esse obstáculo. Este livro constrói seu caso a partir de pesquisas científicas fascinantes, que revelam como o sentimento de escassez pode influenciar nossa tomada de decisão e até mesmo mudar a maneira como percebemos o mundo. O conceito de escassez permeia muitos dos problemas da sociedade. O que a tragédia da pobreza global e as dificuldades de aderir a outra dieta têm em comum? No começo, não parece haver nenhuma ligação. Na verdade, eles parecem contraditórios em todos os aspectos. No entanto, após uma inspeção mais próxima, descobrimos que ambas são consequências do mesmo mal-estar, a escassez. Na verdade, a escassez, definida como ter menos do que você acha que precisa, é o elo que conecta muitos dos problemas aparentemente não relacionados que enfrentamos todos os dias. Não é a escassez física como na indisponibilidade literal de objetos, mas sim a sensação de não ter o suficiente, seja tempo, dinheiro, comida ou até mesmo algo mais abstrato, como a educação. Imagine um chefe de cozinha que, tendo passado toda a sua vida aperfeiçoando seu ofício, deve criar seu melhor prato em menos de 2 horas para um programa de TV sob intensa pressão. Aqui, o tempo é escasso e ele não acha que tem minutos suficientes para o que precisa fazer. O sentimento de escassez do chefe é essencialmente o mesmo do que uma pessoa que está fazendo uma nova dieta, lutando para comer menos do que está acostumada. Para ela, a escassez é a quantidade de calorias que ela sente falta em suas refeições. No entanto, até certo ponto, podemos controlar nossa experiência de escassez usando algo chamado de válvula de segurança crítica. Por exemplo, se você estiver muito comprometido em projetos de trabalho, sua válvula de segurança pode significar a falta de alguns prazos. Ou se você está de dieta, pode fazer uma pausa e comer uma fatia de pizza. Dessa forma, você está escolhendo quanta escassez você tem que enfrentar. Mas nem tudo tem uma válvula de segurança crítica. Se você é pobre, não pode decidir ficar rico por um dia para aliviar a pressão. Essa falta de liberdade para manipular sua situação significa que a pobreza representa uma forma particularmente extrema de escassez. Independentemente disso, a experiência real de escassez é a mesma. Quando confrontados com a escassez, nossa mente se concentra na coisa que achamos que estamos perdendo. Quando você está com fome, seu pensamento é todo direcionado para a comida. Isso ocorre porque a comida, naquele momento, é escassa, e a necessidade de saciar seu apetite é irresistível. Mesmo que não tenhamos consciência disso, quando experimentamos escassez de qualquer tipo, não apenas do tipo em relação às nossas necessidades biológicas, nos tornamos absorvidos por ela, obcecados com o que sentimos que nos falta. No final da Segunda Guerra Mundial, à medida que os aliados avançavam para os territórios ocupados pelos alemães, eles enfrentavam o problema de trazer de volta os presos dos campos de concentração. Para resolver este problema, a Universidade de Minnesota conduziu um experimento com 36 indivíduos do sexo masculino e inicialmente famintos, e depois submetidos a vários esquemas de alimentação. As descobertas ajudaram os sobreviventes do acampamento e também revelaram alguns insights fundamentais. Os corpos dos indivíduos não apenas enfraqueceram fisicamente e seu apetite aguçou, mas suas mentes também mudaram. Eles ficaram obcecados por comida. Eles começaram a comparar os preços dos alimentos. Obcecaram-se com os livros de culinária e fantasiaram mudar de carreira para abrir restaurantes. A escassez
faz mais do que mudar o foco da nossa atenção. Também muda a forma como interpretamos as informações. Considere, por exemplo, que, quando as pessoas passam por eventos traumáticos, mas extremamente rápidos, como assaltos ou acidentes de carro, elas geralmente acham que os eventos duraram mais do que realmente aconteceram, devido à enorme quantidade de informações que o cérebro deve processar. Os pesquisadores chamam de fenômeno de expansão subjetiva do tempo. A escassez é semelhante, pois pode alterar a maneira como vivenciamos o mundo. As pessoas solitárias, por exemplo, são muito melhores em julgar os sentimentos e emoções dos outros. E isso ocorre porque suas vidas se concentram em observar os outros, tentando ver neles o que eles mesmos sentem falta. A escassez nos força a focar em preocupações imediatas e negligenciar outras pessoas. Ao folhear sua carteira, você encontra um cupom sem data de validade para uma refeição grátis em um restaurante. Você pensa, eu posso usar isso a qualquer momento, talvez na próxima semana. A verdade é que você sempre adiará esse compromisso e acabará não usando seu cupom. Isso é bastante comum. Cupons sem data de validade são menos prováveis de serem usados do que aqueles que possuem uma. Mas por quê? Essencialmente, nos tornamos mais atentos e eficientes no gerenciamento de necessidades urgentes. Quando o tempo é limitado, você tende a tirar o máximo proveito dele, seja trabalho ou prazer. Isso é o que os autores chamam de dividendo focal. Os resultados positivos produzidos quando a escassez capta a mente. Os prazos, por exemplo, não são bons apenas para fins de planejamento, mas também porque criam escassez de tempo e concentram a mente. Em um estudo em que alunos receberam ensaios para revisar com prazos diferentes, aqueles que receberam um ensaio por semana durante 3 semanas foram mais produtivos em termos de cumprimento de prazos e encontrar erros de digitação do que aqueles que receberam 3 semanas para revisar os mesmos 3 ensaios. No entanto, esse foco intenso em uma única coisa vem em detrimento de outras. Você certamente experimentou isso quando está tão absorto em um programa de TV que não consegue mais ouvir seu amigo falando com você, por exemplo. Mas as consequências nem sempre são tão triviais. Elas podem ser mortais. Considere bombeiros, por exemplo, que estão tão focados em apagar um incêndio, devido à escassez de tempo, que podem negligenciar outras precauções, como usar cintos de segurança, colocando suas vidas em risco. A escassez reduz a nossa capacidade de gerenciar e computar informações. O prazo para sua apresentação é amanhã, mas sua filha tem uma competição de natação hoje à noite. Como um bom pai, você vai à competição, mas não consegue se concentrar e nem se divertir, porque sua mente continua voltando para aquela apresentação. Isso ocorre porque a escassez toma boa parte da nossa mente e, como resultado, inibe nossas capacidades mais fundamentais, como se concentrar na competição. Nossa mente tem uma certa capacidade computacional, ou seja, de prestar atenção, tomar boas decisões, manter planos, resistir às tentações e assim por diante. A escassez consome lugar nessa capacidade, o que tem um impacto negativo em muitos aspectos do nosso comportamento, como nossa paciência, tolerância, atenção e dedicação. Um pai que está preocupado durante a competição de sua filha pode parecer um pai ruim, e um estudante que não consegue se concentrar em suas provas devido ao estresse de pagar suas mensalidades pode parecer incompetente ou preguiçoso. Mas esse tipo de julgamento é superficial. Sua falta de concentração não é uma falta pessoal, mas apenas um sinal de que as capacidades são tributadas pela escassez de tempo ou dinheiro nesses casos. Mas por que a escassez nos sobrecarrega? Basicamente, a atenção de cima para baixo, onde a mente é dirigida por esforço consciente para concentrar nossa atenção, não pode evitar intrusões de baixo para cima, onde nossa atenção é capturada por estímulos externos. A escassez é uma invasão de baixo para cima e, portanto, é involuntária e poderosa. Por exemplo, em um estudo de atenção, pessoas que estavam em uma dieta rigorosa
foram solicitadas a apertar um botão quando vissem um ponto vermelho aparecer em uma tela. Curiosamente, elas tinham menos probabilidade de ver o ponto vermelho se tivessem acabado de ver uma foto de comida. Os psicólogos chamam isso de piscadela da atenção, porque a imagem da comida, que criou a sensação de escassez, fez com que eles piscassem mentalmente quando o ponto aparecia. A escassez é um círculo vicioso, muito mais difícil de escapar, a menos que tenhamos alguma folga. A escassez é, em parte, o resultado de um aspecto do comportamento humano conhecido como a armadilha da escassez. Quando caímos na armadilha da escassez, duas coisas acontecem. Estamos constantemente em movimento, passando de uma tarefa urgente para outra, e, no entanto, estamos continuamente um passo atrás. Certamente, você já experimentou isso na escola ou no trabalho, quando você tem muitas coisas para fazer, contando os prazos e com a sensação de que há pouco tempo para fazer tudo. Em vez de terminar seus projetos um de cada vez, você pula freneticamente de um para o outro. À medida que seu prazo se aproxima, o tempo se torna escasso para todos os projetos, fazendo com que você faça malabarismos cada vez mais. Estar um passo atrás também pode aumentar a escassez, pois prazos perdidos e projetos atrasados fazem com que o seu novo trabalho comece tarde demais, e isso pode sair do controle. Embora a armadilha da escassez seja fácil de sucumbir, há uma saída: procurar uma folga. Pense em folga como o espaço extra na sua mala de férias. Se você arrumar sua mala até a borda, não haverá espaço para colocar o carregador do telefone que você esqueceu de incluir. A única maneira seria deixar algo para trás. No entanto, se você deixar intencionalmente um pouco de espaço na mala, terá os recursos para lidar com o inesperado. A folga pode ser algo como espaço livre na sua agenda, como 15 minutos entre reuniões, que podem poupar o trabalho de escassez de tempo se a sua reunião for excedida. Claro que nem todas as situações permitem a criação de uma folga. Assalariados de baixa renda, por exemplo, simplesmente não têm recursos disponíveis para economizar dinheiro e gerar folga financeira. A escassez nos torna especialistas em valorizar os pequenos benefícios. Você já derramou de uma garrafa sem querer apenas para descobrir que havia muito mais líquido dentro do que você pensava ser possível. Isso ocorre porque sua percepção estava errada. No entanto, se você fizesse isso novamente, provavelmente a mediria com mais precisão. De fato, a experiência altera a nossa percepção. Da mesma forma, quanto mais experimentamos escassez, mais compreendemos o valor de cada centímetro de espaço em nossas malas e cada real em nossas contas bancárias. Se você é um viajante experiente, você pensa em colocar suas meias e carregador de telefone dentro dos seus sapatos, desenrolar seu cinto e deslizá-lo pela borda inteira da mala, deixar seu guarda-chuva em casa, fazer trocas e deixar coisas frívolas para trás, ganhando assim mais espaço. Do mesmo modo, as necessidades urgentes dos pobres ajudam a reconhecer o valor de cada centavo. Podemos ver isso em um estudo em uma estação de trem de Nova Jersey, onde os pesquisadores entrevistaram os passageiros sobre o quão longe eles iriam para obter um desconto. 54% recomendariam viajar 45 minutos para economizar 50 em uma compra de 100. Mas, curiosamente, apenas 17% fariam isso por uma economia de 50 em uma compra de 1.000. Isso porque as economias no primeiro caso eram proporcionalmente muito maiores e, portanto, mais atraentes. Nossa incapacidade de pensar sobre o futuro e nosso foco nos problemas atuais nos levam a tomar decisões erradas. Infelizmente, a escassez faz com que tomemos decisões precipitadas, com pouca consideração por suas consequências a longo prazo. Quando estamos intensamente concentrados em colocar comida na mesa, por exemplo, somos menos eficazes no planejamento para o futuro. Naturalmente, o planejamento em geral é difícil para muitos, mas a escassez torna o problema ainda pior. Por exemplo, quando estamos ocupados, ignoramos facilmente os custos futuros com a saúde ao escolher comer qualquer lanche para saciar nossa fome e superar a escassez de tempo.
mas isso pode comprometer nossa saúde futuramente. Essa cegueira, que os autores chamam de cegueira dos pobres, leva a decisões abaixo do ideal, como empréstimos. Nós tomamos emprestado por duas razões: um foco intenso no problema em questão, bem como o fato de que não podemos experimentar o futuro, apenas o presente. Mas pedir emprestado não é apenas sobre dinheiro. Por exemplo, você pode pedir tempo emprestado colocando um projeto para abrir espaço para outro, mas isso geralmente resulta em taxas. Adiar o trabalho aumenta o tempo necessário para fazê-lo, dificulta a conciliação de seus projetos e pode até mesmo levar a prazos perdidos. Infelizmente, muitas vezes tentamos administrar a escassez de maneiras que só exacerbam nossos problemas. Reduza os efeitos negativos da escassez. Seja melhorando a vida dos pobres, gerenciando a escassez nas organizações ou lidando com a escassez no dia a dia, a estratégia é sempre a mesma: mudar os programas, adicionar folgas e reduzir a ocupação da sua capacidade computacional. Seja qual for a área, você sempre pode melhorar seu programa de uma forma que mitigue os efeitos da escassez em todos. Estudantes universitários, por exemplo, muitas vezes têm que gerenciar a escassez de tempo. Às vezes é necessário que eles faltem aulas por causa dos prazos de projetos para outras disciplinas, mas isso poderia ser resolvido com uma simples reestruturação das próprias disciplinas. Em vez de ter apenas uma turma, a universidade poderia programar vários módulos a partir de diferentes momentos, mas funcionando paralelamente uns aos outros. Então, se alguém perder uma aula, poderia facilmente alcançar outra. A disponibilidade de folga é igualmente importante. Por exemplo, um centro de saúde que costumava lutar para cumprir prazos para operações e consultas planejadas tinha como obstáculo as emergências médicas inesperadas, já que elas exigiam todos os quartos disponíveis no hospital. Quando um consultor examinou esse problema, ele sugeriu uma nova solução: manter sempre um quarto livre. No início, os médicos pensaram que isso era loucura, mas no final isso criou folga, proporcionando assim espaço para as emergências e eventos não planejados, o que significa que as cirurgias planejadas poderiam ir adiante sem medo de interrupção. Finalmente, gerencie sua capacidade computacional em vez das coisas que causam escassez. Quando os autores deste livro começaram a escrevê-lo, eles separavam o período todas as manhãs destinado à escrita, para que nada atrapalhasse, mas o tempo deles acabou sendo improdutivo. Antes do momento da escrita, os autores faziam outras coisas, como examinar e responder seus e-mails. Esse pequeno ato roubou parte da sua capacidade computacional disponível, o que significa que seu período de trabalho sofreu cortes. Por isso, lembre-se, o gerenciamento de tempo é inútil, a menos que você proteja suas capacidades. Insights. Muitos problemas da sociedade estão ligados pelo conceito de escassez. A escassez pode levar a decisões terríveis e consequências terríveis. O poder de negligenciar, mudar o seu modo padrão, pode fazer com que você se atenha a ele. Por exemplo, compre toda a comida saudável que você pretende começar a comer e você vai conseguir automaticamente. É mais fácil fazer a coisa certa uma vez do que repeti-la. Então, transforme suas tarefas diárias em ações únicas. Automatize-as se puder. Para generalizar, projete sua vida de modo que escolhas ruins sejam mais difíceis de fazer e torne a boa escolha o mais fácil possível. Economize sua capacidade computacional. Deixe-a com alguma folga e faça você se controlar de forma mais eficaz. Proteja o tempo de alta capacidade computacional para tarefas importantes, mas não urgentes. O problema da abundância. Suavizar nossas atividades em pequenos pedaços de abundância ou pequenas tarefas. Geralmente subestimamos a probabilidade de muitos eventos inesperados. Adiante-se a eles, criando um ambiente à prova de escassez. Neste livro você aprendeu que a escassez faz com que nos comportemos de maneiras estranhas e autodestrutivas. Ficamos tão focados em resolver nossos problemas imediatos que perdemos de vista o futuro, não por algum tipo de fracasso pessoal,
mas porque a escassez altera a maneira como percebemos o mundo em si. Para conseguir contornar essa realidade, desenvolva um sistema que exige que você confirme as decisões antes de se comprometer com elas. Se você quer comprar um carro porque, por qualquer motivo, você não tem mais um, então você vai querer um jeito de se prevenir. Gostou e quer aprender mais? O Insta Livros recomenda a leitura de Foco, Daniel Goleman.